Relatora de PEC eleitoral, propõe distritão em 2022. Sistema é o pior possível, diz pesquisador. Criticado por especialistas por favorecer candidatos ricos e celebridades, distritão enfraquece partidos. Proposta ainda tem de ser votada na Câmara e no Senado. Em parecer sobre a proposta de emenda à Constituição, PEC, da reforma eleitoral, a deputada Renata Abreu, Podemos São Paulo, propôs a adoção do chamado distritão como novo sistema eleitoral para 2022. Renata Abreu protocolou o relatório no sistema da Câmara nesta terça-feira, 13. Por falta de acordo em relação a mudanças no relatório, porém, o parecer nem chegou a ser lido e a matéria foi retirada de pauta. Por se tratar de uma proposta que modifica a Constituição, a PEC necessita, para ser aprovada, de 3/5 dos votos dos deputados, 308, e dos senadores, 49. O distritão já foi votado e rejeitado 2 vezes pelo plenário da Câmara dos Deputados, em 2015 e em 2017, vídeo abaixo. Cientistas políticos entendem que o sistema é o pior possível. O modelo, segundo o parecer da relatora, seria uma transição para o distrital misto nas eleições seguintes, leia mais abaixo. Atualmente, o sistema em vigor é o proporcional, pelo qual as cadeiras de deputados são distribuídas proporcionalmente à quantidade de votos recebidos pelo candidato e pelo partido, ou seja, os votos nas siglas também são considerados no cálculo. Pelo distritão, são eleitos os candidatos mais votados individualmente, desconsiderando-se os votos nas siglas. Especialistas entendem que o modelo enfraquece a representatividade dos partidos e favorece a eleição de celebridades. Segundo a proposta, para o partido disputar vagas de deputados no modelo do distritão, precisaria alcançar pelo menos 30% do quociente eleitoral. Contudo, segundo especialistas, trata-se de uma barreira irrisória. Pelos cálculos de Marcelo Issa, do Transparência Brasil, somente partidos muito pequenos não estariam habilitados, como DC, PPL, PRTB, PSTU e PTC. Para o cientista político Cláudio Couto, professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, o distritão é o pior sistema possível. Abre aspas. Eu acho o distritão o pior sistema imaginável. Acho que é difícil conseguir arranjar uma coisa pior do que isso, não é? Fecha aspas. Indagou Couto. Ele aponta pelo menos 3 razões. Portanto, eu não vejo qualquer vantagem. Parece que é desastrosa essa decisão, se ela vier a se confirmar, declarou. Em entrevista ao podcast O Assunto, o cientista político Jairo Nicolau, da Fundação Getúlio Vargas, classificou como uma aventura o sistema apresentado pela relatora. Segundo Nicolau, o sistema sugerido pelo relatório não é adotado em nenhuma democracia relevante no mundo. Abre aspas. Nós queremos trocar o melhor sistema que nós tivemos pelo pior sistema eleitoral do mundo, não é? Uma aventura, não é? Fecha aspas. Afirmou Nicolau. Segundo ele, nenhuma democracia relevante no mundo tem um sistema como esse. Eu até hoje não consegui ver uma virtude nesse movimento. Nem nas versões de distritão, combinado, misto. Acho que a relatora está um pouco perdida. Ela quer de certa maneira aprovar o distritão e fica fazendo arremedos ali, costuras ali para ver se sai alguma coisa, disse. O pesquisador afirma que o Brasil terá o melhor sistema desde 1945 com a entrada em vigor das mudanças nas regras aprovadas em 2015. Se a gente pensar nas reformas que foram feitas e ainda não entraram em vigor, sobretudo o fim das coligações, combinada com essa medida da cláusula de barreira de 2%, a gente tem um sistema que eu caracterizo como o melhor que a gente já teve desde 1945. É um sistema mais inteligível, de certa maneira restringe a fragmentação partidária, e ele enviesa menos a vontade do eleitor como acontecia com as coligações, declarou. O sistema distrital misto, que seria adotado após o período de transição com o distritão, também é criticado por Jairo Nicolau. O que eu ouvi é uma proposta muito estranha, que eles primeiro estabelecem uma cláusula mínima de votos para os partidos, e só os candidatos desses partidos poderiam disputar essas cadeiras no distritão, disse Nicolau.
De acordo com o pesquisador, a motivação dos parlamentares para mudar o sistema de eleição proporcional é quase uma preferência estética. Já foi a moda do distrital misto, já foi do sistema majoritário distrital do tipo inglês. Já tiveram vários ciclos, disse. Eles estão respondendo algo sem saber a pergunta que foi feita. Para que o distritão misto? Questiona o pesquisador. Segundo a proposta da relatora, o modelo do distritão seria uma transição para o distritão misto, que, de acordo com o parecer, seria adotado na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de municípios com mais de 100 mil eleitores nas eleições seguintes a 2022. Nos distritos com menos de 100 mil habitantes, o distritão, segundo o texto, será o modelo permanente. O distrital misto é defendido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. No sistema, o eleitor votaria 2 vezes. Em um candidato registrado no seu distrito eleitoral e em um candidato integrante da lista do partido. Por esse sistema, metade das cadeiras será preenchida pelos mais votados no distrito, a outra metade seguirá o sistema proporcional de lista aberta. Ainda de acordo com o texto, caberá ao TSE definir a divisão de distritos eleitorais com 1 ano de antecedência da eleição. Para isso, a Corte precisará seguir 2 critérios, segundo a proposta no relatório da deputada. Os deputados analisam uma PEC apresentada em 2011 que, originalmente, tratava somente da proibição de eleições em data próxima a feriado nacional. Esta proposta foi escolhida, na prática, para queimar uma etapa da tramitação, uma vez que já tinha sido aprovada em 2015 pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, da Casa. Para valer nas eleições de 2022, as alterações precisam ser aprovadas com, no mínimo, 1 ano de antecedência, isto é, até outubro deste ano. Por isso, os parlamentares têm pressa em aprovar as mudanças. A proposta também altera as regras da chamada cláusula de barreira. Aprovada em 2017 pelo Congresso, a regra determina que partidos têm que conseguir um número mínimo de votos em deputados federais para terem acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. Pela mudança proposta por Renata Abreu, os senadores também são incluídos na conta para o atingimento da cláusula. A mudança favorece partidos como a Rede Sustentabilidade, que tem apenas uma deputada na Câmara, e elegeu 5 senadores em 2018. Veja outras mudanças propostas na PEC. Cota feminina. A proposta também cria uma cota de cadeiras para as mulheres na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, num formato escalonado. Na visão de especialistas, a proposta não traz avanços, uma vez que o percentual de mulheres na Câmara, atualmente, já é de 15%. Nota técnica do Fórum Fluminense Mais Mulheres na Política afirma que a mudança, na melhor das hipóteses, troca 6 por meia dúzia. Outra alteração na proposta abre brecha, segundo críticos, para que o repasse de 30% dos recursos do fundo eleitoral não sejam necessariamente gastos com mulheres. A reserva foi criada em 2018 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Contudo, pela proposta de Abreu, os partidos serão obrigados a reservar no mínimo 30% e, no máximo, 60% para candidaturas de cada sexo. Isso, segundo especialistas e parlamentares, abre brecha para que os recursos não sejam efetivamente aplicados, como prevê a resolução hoje. É preciso ampliar os percentuais, para serem mais condizentes com nosso tamanho social, e essa conquista não pode vir acompanhada de retrocesso, como o fim das cotas de 30%, diz a deputada Fernanda Melchiona, PSOL Rio Grande do Sul. Em outra frente, deputados também devem analisar um projeto de lei que faz uma reformulação ampla em toda a legislação partidária e eleitoral. A expectativa é que essa proposta também seja aprovada antes de outubro pelo Congresso. Sob relatoria da deputada Margarete Coelho, PP Piauí, a proposta deve criar um novo Código de Processo Eleitoral, unificando normas hoje espalhadas em outras legislações, como a Lei dos Partidos, a Lei das Eleições, o Código Eleitoral e a Lei da Inelegibilidade.
Apesar de ainda não ter sido oficialmente protocolada no sistema da Câmara, uma minuta do relatório tem sido criticada por especialistas, que temem retrocessos, por exemplo, na transparência e na fiscalização das contas partidárias por parte da Justiça Eleitoral. Entre os pontos polêmicos, estão: a Câmara também discute uma PEC que estabelece o voto impresso nas eleições. A proposta sofre resistência de pelo menos 11 partidos, e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, contrários à adoção do voto impresso. Já o presidente Jair Bolsonaro costuma lançar suspeitas de fraude em relação ao voto eletrônico sem nunca ter apresentado provas de qualquer irregularidade. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.